Uma empresa ela é voltada para o cliente. Existe alguma empresa que não precisa de cliente? Eu nunca encontrei, né? E o que você falou é a história da experiência, né? Exatamente. Enfim. Uma vez uma senhora falou, uma igreja não precisa, Eduardo. Eu disse, uma igreja não precisa de fiéis? Uma igreja sem fiéis não existe. Né? O que faz a igreja são as pessoas. Então nós precisamos de fiéis. Um clube de futebol precisa? Precisa. É a torcida. Então qualquer organização precisa de pessoas e de clientes. Então assim, o cliente é o foco. Qual é a dor do cliente? Qual é... Eu fiz, na pandemia, estava tudo muito barato, né? E eu tive a oportunidade, Daniel, de fazer 2 MBAs. E um dos MBAs que eu fiz, que foi na Universidade Nova, lá em Portugal, nós tivemos aula com o fundador do Waze, que eu sou cliente dele todo dia. Eu só ando com o Waze ligado todo tempo. Porque eu ganho tempo. E tempo é vida, né? E ele disse uma coisa que me marcou muito. Isso foi antes de eu escrever o livro. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, não se apaixone pela sua empresa, não se apaixone pela sua marca, não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pela dor do cliente. Onde tem dor de cliente, tem negócio. Onde tem dor de cliente, tem dinheiro. Se apaixone pela dor. Qual é a dor que você elimina do teu cliente? Qual é o problema que você resolve? Ele tem até um livro que o título é esse, qual é o problema que você resolve? Então é esse foco que as empresas têm que dar. Porque à medida que a empresa vai crescendo e também o fundador vai se afastando da linha de frente, né? O empresário, o empreendedor vai se afastando da linha de frente, ele pode perder isso muito facilmente. Por exemplo, quando nós começamos no Grupo Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar era uma empresa arrogante perante o cliente. Pô, se eu sou o cliente e tem empresa arrogante perante a mim, tem. Então, como a gente às vezes encontra atendentes, garçons que não entendem que é o cliente que paga tudo ali, né? Então, esse erro acontece mais do que a gente imagina. Pois é, eu queria dar total ênfase nisso. Parece uma bobagem que será desprezível por algumas pessoas. É muito fácil você, dentro da sua empresa, desfocar do seu cliente. Isso, e as empresas... É muito fácil. Você foca em produto, você foca em outras situações, e aí você começa a dar valor a uma coisa que não tem valor. O valor é a dor do seu cliente para ser resolvida. Daniel, hoje, as empresas, por exemplo... Olha só, que loucura, né? Tem alguns restaurantes que eu frequento costumeiramente, os garçons me conhecem há vários anos e tudo mais. E às vezes se eu passar ali 2, 3 meses sem ir, quando eu voltar, o garçom diz assim, senhor Eduardo, você nunca mais veio aqui, né? Só isso. Mas assim, E é uma coisa simples muitas vezes, né? Qual o relacionamento que ele tem comigo? Eduardo, pô, essa semana você não veio, Eduardo, vamos marcar aqui, nós estamos com um prato novo. Pô, não tem isso, não tem esse relacionamento com o cliente. Então as empresas não fazem uma coisa básica que a gente faz, que é fundamental. Alguns anos atrás, a gente teve um desafio numa empresa, que era mudar a cultura da empresa. Então, por exemplo, eu cheguei lá, a metade do estacionamento era para a diretoria, a outra metade era para os funcionários. E aí eu perguntei assim, e o cliente, bota o carro aonde? Lá fora. Eu disse, mas peraí, é o cara que paga? E aí não tem estacionamento para o cliente? Como é que é um negócio desse? Não existe isso. Não, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui a metade aqui bota aqui para a diretoria, metade para os funcionários, essa outra metade todinha é do cliente. Não é proibido. Se o funcionário chegar mais tarde, ele infelizmente bota lá de fora. Mas esse bloco aqui é para o cliente. É muito fácil desfocar do cliente. Boba, né? É muito fácil desfocar do cliente. Mas é muito assim, fácil. Você não tem isso. É muito então fácil. Você tem que mapear, Daniel, a jornada do cliente, todos os pontos de contato que o cliente tem, desde que ele ouve ouvir pela primeira vez a tua marca, até o relacionamento futuro dele, para você fazer cross-selling, upselling e tudo mais. Mas você tem que mapear essa jornada do cliente e entender que alguns pontos dessa jornada são fundamentais. Então, por exemplo, um amigo meu agora, amigo meu não, deixa eu vender aqui o nome dele, que eu acho importante, que é amigo seu também, o Luiz Lobão. Eu vi que o Luiz Lobão, ele fez o prefácio. Foi, o grande consultor empresarial em estratégia do Brasil. O livro aqui do Eduardinho, gente, indico muito, né, ajuda todos nós a lidar, né, com as nossas empresas, nosso trabalho nesse dia a dia, nesse cenário tão desafiador como o atual. E está disponível na Amazon e na livraria Leitura. Leitura e na Amazon. Na Amazon. Então, por exemplo, o Lobão, ele foi 25 anos de casado, bodas. Foi para um hotel, reservou. Aí o hotel ligou para ele, entrou em contato com ele, através do WhatsApp, perguntou assim,
Senhor Luiz Lobão, eu posso entrar nas suas redes sociais? Aí, qual é o motivo aqui dessa hospedagem? Ele disse, não, eu estou comemorando bodas de 25 anos de minha esposa e tal e tudo mais. Ah, beleza. E aí ele foi lá para esse hotel, para os 25 anos lá comemorar com a esposa. Quando ele chegou lá, Daniel, tava no quarto vários portas-retratos dele e da esposa, dos filhos, da família. Olha só que coisa, né? Olha só, mapeou a jornada do cliente e fez um momento uau, superando as expectativas do cliente. E quando ele foi embora, o hotel contratou e fez um book deles de fotos. E entregou o álbum para eles, impresso, com os books de foto dele. Então, quer dizer, você surpreender o cliente, é entender que aquele cara contou isso numa palestra para 100 pessoas e ele tem contado isso para várias e várias pessoas no Brasil. E é a marca da empresa. E também o funcionário que faz isso, a empresa que faz isso, o cara gosta muito do que faz também, né, Eduardo? Porque precisa ser apaixonado pelo que faz. Essa é uma dica que eu não posso deixar de dar, Daniel. Para você ter clientes satisfeitos, você precisa ter funcionários satisfeitos. Não existe cliente satisfeito com a equipe insatisfeita. Então, o primeiro cliente que você tem que conquistar, engajar, satisfazer, fazer com que essa equipe brilhe o olho é a tua equipe. Uma empresa são pessoas. E a gente tem que dar valor às pessoas. Quebrar as barreiras. Tem, às vezes, empreendedores, empresários que têm uma distância muito grande das pessoas. Não entende as pessoas. Não tem empatia com essas pessoas. E você tem que entender que o ser humano hoje é uma série de papéis. Então, assim, às vezes a empresa acha que ele é um funcionário. Mas todos nós que estamos aqui nesse auditório aqui, nesse recinto aqui, nesse estúdio, todos nós temos o papel de pai, de filho, de irmão, de membro de uma igreja. Preocupações, ansiedades, medos. Ansiedade, medos. E eu tenho que entender isso das pessoas e apoiar as pessoas. Então essa segurança psicológica é entender tudo isso e proporcionar isso para as pessoas.